Mais de 200 bilhões de dólares, cerca de 2/3 das reservas internacionais do Brasil, estão aplicados em títulos da dívida norte-americana, considerados a aplicação mais segura do mundo. Mas com os gastos bélicos e o agravante da crise financeira de 2008, o endividamento dos Estados Unidos tem crescido. E com ele, uma possibilidade vem sendo cogitada: os Estados Unidos darem um calote em suas dívidas. Com o recente acordo entre democratas e republicanos, o teto da dívida norte-americana foi ampliado, mas isso só alivia, não resolve o problema. Será que o Brasil deve rever suas aplicações internacionais? Quais os riscos para o nosso país e para o bolso do brasileiro com a crise nos Estados Unidos? Olá. Apesar do acordo entre republicanos e democratas para aumentar o teto da dívida pública, o que permite ao Tesouro continuar financiando a economia dos Estados Unidos, o problema continua. Naturalmente, a maior economia do mundo, seguida pela China, vai passar por forte aperto fiscal, o que deve ter impacto na demanda mundial e, claro, na forte demanda de commodities, como petróleo, exportados aos Estados Unidos pelo Brasil. Qual será exatamente o impacto da atual crise financeira dos Estados Unidos sobre a economia brasileira? Como podemos nos preparar para deixar nossos produtos mais competitivos lá fora e, assim, tentar diminuir os efeitos de uma desaceleração da economia norte-americana? Este é o tema do Expressão Nacional de hoje, que conta com a presença do deputado Marcos Pestana, do PSDB, economista e que faz parte da Comissão de Finanças e Tributação, de Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, uma associação sem fins lucrativos, e do deputado Cláudio Pucci, do PT do Pará, também economista e integrante da Comissão de Finanças e Tributação. Começo com Maria Lúcia. Que cenários a gente pode esperar para o desenvolvimento do parque industrial brasileiro com essa crise que os Estados Unidos continuam enfrentando? Sim, como você mesmo disse, o remédio aprovado hoje no Congresso norte-americano envolve tanto a aprovação do aumento do limite da dívida, que vai permitir a emissão de mais títulos, como um forte corte nos gastos sociais, que é uma medida extremamente recessiva, que vai frear a economia norte-americana. Isso vai provocar dois movimentos. Um movimento partindo do próprio governo, do Parque Industrial norte-americano, de tentar colocar os seus produtos no resto do mundo, para incentivar a economia norte-americana e aliviar um pouco esse impacto recessivo. Por outro lado, certamente vai reduzir as compras internacionais, né? Além de tentar colocar os títulos da própria dívida para todos os demais países do mundo que estão financiando a economia norte-americana, né? O Brasil o Brasil e a sociedade brasileira já está participando dessa crise, já está sofrendo com essa crise. As reservas que o Brasil tem investido em títulos estão custando muito caro ao país. Nós estamos trocando títulos da dívida interna brasileira, que são emitidos para recepcionar os dólares que são investidos nos Estados Unidos. E esse movimento tem um diferencial enorme, porque os títulos da dívida brasileira, que são emitidos para absorver os dólares aqui dentro, pagam os maiores juros do mundo, atualmente limitados em 12,5%, né? Que é a Selic. E, ao mesmo tempo, empregamos esses dólares que enxugamos
que o Banco Central enxuga mediante a entrega de títulos da dívida, nós aplicamos em títulos da dívida norte-americana, que não está rendendo quase nada ao país. O Brasil já tem feito isso desde, nos últimos 6 anos, principalmente. Nós temos feito esse movimento, justamente quando o dólar entrou em queda. Vou perguntar, Maria Lúcia, e volto para você em seguida, se essa estratégia que ela descreve aqui é, na opinião dos deputados, errada ou não, porque apesar de haver muitas críticas, os Estados Unidos ainda são o mercado mais seguro do mundo. Quer dizer, a gente tem um debate sobre as agências que vão reclassificar ou não os títulos da dívida dos Estados Unidos como AAA, mas se há um rebaixamento, a Fitch, por exemplo, já anunciou que não vai rebaixar, mas se há um rebaixamento, o que a gente faz com a dívida da Grécia, por exemplo, vira F? Quer dizer, existe alternativa a esse cenário que a Maria Lúcia acabou de descrever? Primeiro, não é nem a primeira nem a última crise do capitalismo mundial. As crises cíclicas são componentes da própria dinâmica do capitalismo. A diferença dessa crise, eu acho que está presa a 3 elementos. Primeiro, ela parte do centro para a periferia. A crise de 1929, que foi uma grande crise mundial, partiu da quebra da Bolsa de Nova York e se disseminou por todo o mundo. Mas as crises mais recentes da década de 80 e 90 ocorreram a partir de fatos ocorridos no México, na Rússia, na Coreia, na Argentina, crises que partiram da periferia para o centro. Hoje não. O epicentro da crise presente, atual, reside nos Estados Unidos e na Europa. Então é no mundo desenvolvido, é de lá que está partindo a instabilidade do cenário internacional. Segunda diferença, nós vivemos num mundo globalizado, onde os mercados financeiros são integrados à comunicação eletrônica, os meios da internet propiciam uma integração tal, rápidos movimentos, uma integração tal que um suspiro, um espirro da economia americana se expande rapidamente, se difunde para todo mundo. Então, não existe um perdedor, todos perdem. Todos perdem. A integração, a globalização tem ônus e bônus. Tem benefícios e tem graves problemas. Então, a capacidade de difusão é muito grande, é uma característica nova dessas últimas crises que nós enfrentamos. A terceira característica é que é totalmente diferenciada. Nós vivemos as crises dos anos 80 e 90 aqui no Brasil. Hoje, as economias periféricas estão muito mais robustas e com uma taxa de crescimento muito superior ao mundo desenvolvido. Índia, China, Brasil com crescimento positivo, mas ainda medíocre. E com uma relação dívida-PIB também mais saudável. Não, é preciso deixar claro. Os Estados Unidos, por exemplo, atingiu um nível de 100% do PIB. Ou seja, o estoque de dívida acumulado é igual a tudo que os Estados Unidos produz de produtos, mercadorias e serviços num ano. Não é um caminho Itália, 120%. Japão, 230%. Brasil, 65%. O problema não é o estoque só, é a capacidade de pagamento, é a confiabilidade, a credibilidade da capacidade de honrar os títulos futuros. Essa instabilidade, aí é que o Brasil peca. Nós estamos razoavelmente bem, temos reservas, temos uma capacidade, o Brasil foi o 5º em 2009 em atração de capital externo, mas com uma política que eu acho perversa. Nós temos uma armadilha a nos prender, a maior taxa de juros real do mundo. Uma carga tributária que é uma das maiores do mundo em desenvolvimento. Nós temos um desequilíbrio fiscal, uma equação fiscal muito mal resolvida. E não fazemos as reformas fundamentais. Nós estamos perdendo oportunidades. O Brasil está razoavelmente bem, foi usada até uma metáfora para alguém muito importante, que não era um tsunami, era uma marolinha, que nós estávamos bem. O Brasil depende daquela história do copo vazio ou cheio. Se olhar numa perspectiva, ele está cheio. Se olhar de um outro olhar crítico, ele está vazio e é preocupante o horizonte de médio prazo, porque nós não estamos fazendo o dever de casa. Vamos ver no horizonte curto prazo, porque houve o lançamento de um plano para desonerar a folha de pagamentos, que já é uma medidazinha para a gente tornar a indústria nacional mais competitiva lá fora. É um primeiro passo? Acho que nós já tomamos vários passos importantes. Eu concordo com o deputado e com a Maria Lúcia, no sentido de que isso não é uma crise criada simplesmente por algum banqueiro
mal intencionado, ainda que existam vários, que erraram em algum aspecto da política econômica. Essa é uma crise cíclica do capitalismo. Nós tivemos duas grandes crises cíclicas do capitalismo nesse século. A que foi de 29 até 33, acabou com a Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos uma crise que começou em 69, foi mais ou menos até 74, 75, foi recuperada com o crescimento americano a partir de 79. E nós temos essa grande crise agora no início do século XXI. Então é uma crise que é uma crise sistêmica, é uma crise que o capitalismo enfrenta de tempos em tempos. Só que ao contrário da crise da década de 70, essa é uma crise muito parecida com a crise de 29. O que precedeu a crise de 29 foi um processo de liberalização financeira e comercial, um processo de desregulamentação do mercado financeiro que exerceu uma grande pressão especulativa sobre diversos mercados, particularmente o mercado dos bens não comercializáveis, os não tradables, que chamam. Especulação desenfreada e bolhas especulativas que geram impactos na economia real. Como consequência, a saída de 29 e 30 foi regulação por parte do Estado, obras públicas, a criação de um Estado social-democrata, naquele momento nos Estados Unidos e na Europa, pressionado em grande medida porque nós tínhamos, de um lado, um enorme bloco soviético que pressionava os países capitalistas a operarem mudanças no sentido de garantir maior distribuição de renda para suas classes trabalhadoras. Na década de 70, nós tivemos uma crise que foi criada por uma grande queda da taxa de produtividade nos países centrais, que fez com que a economia entrasse em crise. E a crise que nós vivemos agora é muito parecida com a crise de 29 e 30, que ela é uma crise da financiarização. Ela foi criada porque, a partir de 79, com o aumento da taxa de juros pelo Banco Central Americano, nós tivemos um intenso processo de liberalização financeira, com um verdadeiro oba-oba global de quebra, de liberalização da conta de capitais do balanço de pagamento, com uma ideologia do livre mercado, da privatização, da desregulamentação total, com a promessa de que a periferia cresceria mais, e o que nós vimos foi países da periferia cresceram menos do que países do centro. E nós tivemos, como consequência, a crise do México em 94, a crise do Brasil. O Brasil quebrou nesse período aí 2 vezes. Tivemos a crise da Rússia, a crise da Argentina. E, finalmente, esse processo especulatório chegou ao centro, com a crise da Enron, das dot-coms americanas, com o processo que leva à especulação imobiliária e, finalmente, essa enorme crise nos Estados Unidos. O acordo que o Obama fez foi um acordo de derrotado, foi um acordo ruim. Quem venceu foi o Partido Republicano. Foi a ultradireita, né? A direita do democrata. Os democratas estão no poder lá nos Estados Unidos. O que é que eles fizeram? No momento onde o problema é a concentração excessiva de renda entre os 1% dos americanos, onde você não tem demanda para aquecer a economia, você tem alguns mecanismos. As famílias estão endividadas, ou o governo gasta, ou o setor privado investe, ou eles exportam. Eles acabaram de cortar gastos do governo, eles estão sinalizando para o setor privado que o investimento não vale a pena investimento em bolsa, em títulos de países que pagam altos juros, e a alternativa, como a Maria Lúcia falou, vai ser exportar. E então nós estamos num mundo que remete muito ao mundo do período da Primeira Guerra Mundial. Crise cambial, guerra cambial, cada um cuidando da sua vida. Isso é muito ruim, porque essa história não acaba bem. Historicamente, né, as nossas experiências levaram ao fascismo, ao nazismo, à Primeira Guerra Mundial, à Segunda Guerra Mundial, e me preocupou muito a situação da Europa, com esse atentado na Noruega. Processos de desregulamentação do capitalismo não acabam bem para a maioria da população. Quem está pagando essa dívida, esse acordo, vai ser a classe trabalhadora americana, e felizmente aqui no Brasil nós fizemos sim o dever de casa. Permita discordar do deputado. Nós estamos com obras públicas, com PAC, nós lançamos hoje um programa de aumento da produtividade e defesa da empresa nacional, com já uma tentativa de tirar a tributação da folha de pagamento das empresas exportadoras, com uma readequação do super simples, que vai dar uma folga tributária para as empresas, para micro e pequenas empresas, com apoio inédito no montante ao esforço inovador das empresas e, ao mesmo tempo que nós estamos voltando a estabelecer controle sobre a entrada de capitais especulativos que foram tirados na década de 90. Na década de 90, nós estabelecemos uma contra-reforma tributária, não se paga nesse país hoje tributo para quem remete lucro. Se a Petrobras produz na Alemanha e quer remeter lucro para cá, não produz na Alemanha, mas se fosse o exemplo do México, pagaria lá imposto sobre a remessa de lucro. Quando a BASF produz aqui, que remete lucro para a Alemanha, paga imposto. Nós não pagamos imposto nesse país
para dividendos. Nós não pagamos impostos, juros sobre capital próprio. Então, fizemos uma contra-reforma, liberalização. E permitimos um oba-oba para o capital especulativo vir aqui, ficar o quanto tempo quiser e voltar. Então, nós estamos começando, semana passada, a medida provisória, o aumento do IOF, a regulamentar de novo, né, essa ciranda financeira. Vamos falar daqui a pouquinho sobre guerra cambial, deputado? Eu queria me concentrar ainda no Parque Industrial. Queria perguntar para a nossa convidada, que representa aqui uma associação de Auditoria Cidadã, exatamente, sem fins lucrativos. Queria fazer um retrospecto do seu cenário, que é um cenário que os deputados falaram aqui, que concordam com ele, que é o cenário de os Estados Unidos quererem exportar mais para a economia voltar a funcionar. Acontece que eles vão exportar para quem? Porque a gente pode esperar que os Estados Unidos aumentem os subsídios que tanto preocupam os outros países que tentam entrar no mercado norte-americano, como o Brasil. A gente pode esperar um aumento dos subsídios do mercado protecionista norte-americano. E como que o Brasil se comporta nesse cenário também, já que a China, por exemplo, ela reduz a moeda artificialmente para tornar os produtos dela mais competitivos lá fora. Quer dizer, todo mundo, como o deputado falou aqui, pensa no seu, tentando de alguma forma exportar mais. E aí, qual é o mercado? Quem é o mercado? Quem compra esses produtos? No mundo todo, a economia real, que é essa economia das indústrias, do comércio, do trabalho, ela está sofrendo e ela está sendo chamada a pagar a conta da especulação. O que provocou toda essa crise? O que fez explodir essa crise em todo o mundo? Foi a decisão dos países, das nações mais ricas do mundo, Estados Unidos e Europa, de salvar os seus grandes bancos que estavam em risco de quebra. Por isso é que essa crise se localizou inicialmente nos países mais ricos, porque lá é que se encontravam os grandes bancos, que eram os bancos que tinham espaço no mercado financeiro para colocar os seus derivativos. O que é derivativo? É uma aposta. Ele tinha uma ação em seu ativo e ele fazia uma aposta. Não, essa ação vale mais, eu vou emitir um derivativo. Leva a especulação. E aí ele emitiu um derivativo que é na mera aposta em cima de qualquer ativo real, de que aquele ativo real iria valer mais. E esses derivativos deram margem ao surgimento de um outro papel, que era um seguro, para garantir esse apostador em relação àquele investimento que ele fez. Enquanto que existe, sim, ainda alguma regulamentação no mercado financeiro para as empresas que vão colocar ativos reais no mercado, essa regulamentação não alcança esse mercado de derivativos e nem esse mercado de seguros dos derivativos. Então, o que esses grandes bancos fizeram? Emitiram esses derivativos, depois outras empresas emitiram esse seguro para garantir esse investidor que comprou esse derivativo. O mercado comprou e o custo desses derivativos foi quase zero, não é? Eles emitiram novas séries de derivativos e o mercado comprou. E eles emitiram outras séries. Enfim, eles emitiram várias e várias, incontáveis, ninguém sabe quantas séries. Só sabemos o seguinte, esse tipo de procedimento só dá certo se o mercado está continuamente comprando, porque um que compra vai garantindo o outro lá atrás, como essas correntes ilegais. No momento em que qualquer setor da economia, que por acaso foi o setor imobiliário, mas poderia ter sido qualquer outro setor, parou de comprar, todos esses seguros e toda essa especulação caiu como um dominó, porque um ativo de 1.000 estava, ao mesmo tempo, representado por apostas correspondentes a várias vezes aquele valor de 1.000. E estava segurado em vários seguros. Então, essa só é uma das sementes da crise. Essa é a grande crise que atolou o mercado financeiro de papéis podres. E na questão que você estava colocando, que os Estados Unidos
vão tentar exportar. O que eles mais vão tentar exportar são exatamente os papéis podres, que estão impedindo a economia de operar. Já foram criados os bad banks, que são os bancos, para assumir um pouco desses papéis podres. O Estado já injetou recursos no sistema financeiro para cobrir um pouco desse rombo gerado por essa emissão de papéis sem lastro, porém, ainda existem quantidades inestimáveis. E o risco desses papéis podres serem transferidos para o Brasil está até na legislação do pré-sal, recentemente aprovada aqui no Congresso. Porque o artigo 50 da lei que regulamentou o fundo do pré-sal diz que os recursos do fundo social, que será um fundo trilionário, serão aplicados preferencialmente em ativos no exterior. E quais são os ativos abundantes no mercado financeiro internacional? Nós temos que estar muito alertas em relação a isso para garantir que os recursos do fundo social não serão aplicados em papéis podres. Caso contrário, o fundo social pode virar o lixão desses papéis podres que estão aí em abundância no mercado financeiro. Agora, num cenário de economia com dúvidas, como a economia norte-americana, a gente tem a inevitável desvalorização do dólar com a valorização, sobrevalorização do real, que prejudica a indústria brasileira na questão da exportação. E a gente entra também na guerra cambial. O governo brasileiro já lançou mão de uma medida para aumentar o custo daquela pessoa ou daquele mega empresário que aposta no mercado futuro, na desvalorização excessiva do dólar. E essa pergunta que eu faço no... O Expressão Nacional está de volta. O debate é sobre a crise financeira nos Estados Unidos e o impacto sobre a economia brasileira. A primeira pergunta é para o deputado Marcos Pestana, do PSDB, e o ouvinte, ou melhor, o telespectador é Alexandre Alves. Ele quer saber o que exatamente é guerra cambial e por que o ministro Manteiga tanto fala dela. Olha, a situação é extremamente preocupante, nós já que mapeamos. O que foi feito nos Estados Unidos é um arranjo provisório, não foi uma equação definitiva, é uma reformulação estrutural. É insustentável o modelo americano de mega déficits comerciais e mega déficits fiscais. Ou seja, traduzindo, entendendo o seu apelo, para ser menos técnico e mais claro, os Estados Unidos importa muito mais que exporta e o governo gasta muito mais que tem. E vai se financiando no mercado. Ele emite dólar, que é a moeda padrão, que serve de referência ainda profundamente abalada a sua credibilidade, mas o dólar é a referência para a economia mundial ainda hoje. Então, Estados Unidos, e tem um problema grave político, que a gente assistiu, não há hegemonia clara, há um impasse entre democratas e republicanos. Depois a gente até pode comparar com o Brasil, ele pelo menos lá, o voto no Congresso não é na base de liberação de emendas e de cargos em estatais, agentes reguladores e ministérios. Mas é profundamente influenciador da próxima eleição presidencial. É claro, mas aí é um jogo claro, público. A pesquisa que saiu hoje mostra que todo mundo saiu derrotado. A imagem do Congresso, do presidente, dos partidos, não ficou boa junto à opinião pública. Mas os Estados Unidos vai ter que sair, a saída é política. Quer dizer, a população americana vai ter que escolher um rumo, ou dar hegemonia para os republicanos ou dar para os democratas, que tem que apresentar também um projeto claro de futuro. O que foi feito é um arranjo provisório, insuficiente, para não entrar em moratória, que aí seria o caos. Segundo, a Europa, o cenário para o ano que vem é péssimo. Nós já tivemos a crise na Grécia, na Irlanda, Portugal e Espanha com profundos desequilíbrios, um desemprego altíssimo. A próxima a entrar no jogo é a Itália, exceto a Alemanha e a Inglaterra, que tem um perfil um pouco melhor. A perspectiva é de um crescimento bastante medíocre. Então, não há mercados. Essa estratégia de expandir mercados, quer dizer, o mercado vai estar em uma profunda retração.
E no mundo em desenvolvimento, a interrogação é se a China consegue manter esse desenvolvimento na média de 9% ao ano. Eu acho que é insustentável. O segundo motor do mundo, né? Quem está sustentando esse crescimento e financiando grande parte da dívida americana são os chineses. Agora, a Índia, a China e o mundo periférico conseguem manter essa taxa de desenvolvimento? Essa é uma questão. Então, o cenário para o ano que vem recomenda prudência. E aí, o Cláudio tocou, quando eu falo que nós não fizemos o dever de casa, é porque nós não agimos sobre as questões estruturais. Nós precisamos modernizar o mercado de trabalho. Nós precisamos de uma verdadeira reforma tributária, que modernize a estrutura tributária, que faça justiça tributária, que simplifique, desburocratize e dê competitividade. E nós temos que desarmar a armadilha do crescimento. Nós temos um arranjo fiscal mal feito, ainda não dá clareza de sustentabilidade no futuro. Por conta disso, temos que manter uma taxa de juros, que é a maior taxa de juros real do mundo. Investimento. E isso provoca atração de dólares, de moeda externa, e isso desvaloriza o dólar e valoriza o real, trazendo uma profunda... Essa é a armadilha cambial. Porque tem a causa exógena, quer dizer, todos os elementos que vêm de fora, mas tem uma questão que é feita em casa. Nós temos uma taxa de juros enorme, que é uma resposta ao desequilíbrio fiscal e estrutural. Isso atrai dólares e a oferta excessiva de dólares derruba o valor do dólar frente ao real. E as nossas importações, as nossas exportações são comprometidas, tanto que o país está se desindustrializando. Eu vou dar o direito de resposta para o deputado Cláudio Pucci. Não, eu não estou. No fundamento nós concordamos. Né? No fundamento nós concordamos. O que ele estava mencionando é que o Brasil, nos últimos anos, desde o Plano Real... Não, claro, na verdade eu não fiz um contraponto. O que eu acho que, quando eu falo que o dever de casa não foi feito, é nas questões estruturais. Nós estamos desperdiçando. O nosso crescimento foi muito abaixo da China, da Índia, poderia ter sido igual. O nosso desenvolvimento, a taxa de crescimento do PIB, foi menor que a média da América Latina. Então, nós fomos razoavelmente bem, mas poderíamos ter ido muito melhor. Mas então... Porque as questões estruturais não foram resolvidas. E nós já passamos 7 meses do governo Dilma e não há uma iniciativa sólida de um conjunto de reformas estruturais. Mas então não há cenário para o fim da guerra cambial? Falar primeiro das reformas estruturais. Reforma estrutural, a meu ver, é você começar a mudar a distribuição de renda desse país, aumentar o salário mínimo, como nós estamos aumentando, garantir uma política social que tire milhões da miséria e da pobreza. Isso é estruturante. Bolsa Família é estruturante. O Plano Brasil Sem Miséria é estruturante. É você conseguir fazer com que o Nordeste se integre à economia nacional. Por que nós não entramos nessa crise? Por que ano passado nós crescemos 7,5%? Porque nós temos um enorme mercado interno de massas que foi mobilizado por transferências do governo federal, através do Bolsa Família, transferências previdenciárias e pelo aumento do salário mínimo. Para todo mundo, né, as cidades do interior do Nordeste, da Amazônia, as médias cidades, os grandes centros urbanos, são exemplos disso. Hoje, os ganhos na Bolsa de Valores estão, inclusive, migrando para empresas nacionais, porque, inclusive, empresas de varejo, que são as empresas que atendem o mercado consumidor de massa. Isso é muito estruturante. Agora, em relação a reformas estruturantes, que seja para tirar direitos, aí nós temos uma discordância. Por exemplo, reforma de mercado de trabalho. Que reforma de mercado de trabalho seria essa? Nós não podemos desonerar a folha simplesmente... Bem, isso é uma medida tributária, concordo, temos que desonerar a folha para aquelas empresas exportadoras intensivas em trabalho, mas temos o problema da Previdência. E hoje a medida anunciada pela presidência Dilma foi muito importante dizer que vão fazer um teste por 6 meses e qualquer impacto negativo na Previdência vai ser coberto pelo Tesouro. Então, estou fazendo um teste nesse primeiro momento para exatamente não criar um rombo na Previdência, que hoje é superavitária graças ao crescimento econômico. Reformas estruturantes, medidas estruturantes, são PAC. É você construir portos, construir estradas, construir hidrelétricas, construir medidas de investimento medidas que elevaram a taxa de investimento do PIB, você sabe disso, a maior taxa de investimento dos últimos 20, 25 anos.
nós tivemos durante os anos de Fernando Henrique taxas baixíssimas. Isso é estruturante. Agora, é necessário avançarmos ainda mais. Realmente o problema dos juros brasileiros é uma coisa que nós precisamos enfrentar. Os juros brasileiros atraem esses capitais que apreciam, mesmo no cenário onde os Estados Unidos aposta para depreciar sua moeda para poder exportar. E fazendo isso, mas qual é o problema dos juros altos no Brasil? Eu não sou daqueles que acham que o problema dos juros altos no Brasil é um problema de gastos excessivos do governo, o problema da dívida pública. A nossa relação de dívida PIB já chegou a 60%, hoje é 39%. Nós temos países com uma relação de dívida PIB onde a relação é muito maior e as taxas de juros são menores. Então, falo dos Estados Unidos, a Itália, outros países. Portanto, não há uma relação direta, porque esse é o diagnóstico daqueles que lá estão enfrentando o Obama nos Estados Unidos, tem que cortar gasto social. Se nós começarmos a cortar gastos sociais aqui no Brasil, além de nós desestimularmos a demanda, nós vamos aprofundar a nossa extrema desigualdade. Nós temos um problema, na realidade, de uma história de alta inflação nesse país, de contratos muito indexados, se anuncia uma inflação de 5%, contrato da aluguel já quase que naturalmente, né, são reajustados nos contratos. Nós temos uma economia que é quase como um atleta que é acostumado a correr com anabolizantes, né? Então, o nosso piso para controle da inflação é muito alto. Então, isso gera um problema que vai exigir, nos juros de curto prazo, medidas no futuro para que nós baixemos. Eu quero entrar numa pergunta que é para Maria Lúcia, exatamente sobre o que o senhor falou de inflação. Alexandre, de Minas Gerais, Alexandre Alves, pergunta se nos próximos 2 anos, que foi o cenário que o governo brasileiro colocou como cenário de cautela a partir da crise financeira atual nos Estados Unidos, ele pergunta se nos próximos 2 anos pode-se esperar um aumento inflacionário, um processo inflacionário no Brasil? No Brasil. Bom, esse clima recessivo é um clima que não leva à inflação. E, aliás, aqui no Brasil, a inflação está muito, muito baixa, muito controlada e não justifica esse seguido aumento de juros. O Alexandre por Tombini exemplo, já falou que até o final do ano volta para o centro da meta. Sim, até eles já admitiram. O problema é que aqui no Brasil a nossa inflação, ela não é uma inflação decorrente do crescimento da economia ou decorrente de um aumento da demanda. A nossa inflação, ela decorre fundamentalmente do aumento do preço das tarifas de energia elétrica, combustíveis, energia, tarifas de transporte, todos os preços administrados. E justamente esses preços administrados, eles deveriam ser melhor controlados pelo governo. Um outro fator que tem provocado a inflação que a gente tem aqui é a do preço dos alimentos, que o governo considera o preço lá fora para balizar os preços aqui, verificar a inflação, o que também não deveríamos fazer, porque somos autossuficientes em alimentos. Enfim, são políticas que não têm nada a ver com o aumento dos juros. Esses preços que estão provocando a inflação não se modificam com eventuais aumentos dos juros. Esse aumento dos juros... Nem impactos externos, como é o caso da pergunta dele? Pois é. A questão agora dos impactos externos, que eu queria deixar claro, primeiro, que essa questão do regime de metas de inflação que está em vigor no Brasil, na nossa opinião, é totalmente equivocado, só está servindo para subir seguidamente as taxas de juros, como já subiram 5 vezes no governo Dilma, e servindo também para estimular essa enxurrada de dólares que entram aqui. Aí o Banco Central faz a leitura, tem muita moeda em circulação, enxuga esses dólares. Como que enxuga? Fica com esses dólares e entrega título da dívida que rende os maiores juros do mundo, aplica esses dólares em título da dívida americana que não rende quase nada. O que isso representou para o Brasil em 2009? Um prejuízo para o Banco Central de 147 bilhões de reais. Maria Lúcia, em 2010, nessa sua fala, bilhões. eu vou incluir a pergunta do José Soares para você também, nesse raciocínio que você fala sobre o investimento num mercado duvidoso, que é o mercado dos Estados Unidos. Ele pergunta,
Vimos uma crise no setor imobiliário, vimos com George Bush pai o crescimento do endividamento em relação às guerras, e agora estamos assistindo a uma crise do câmbio. Será que é possível prever uma futura crise? Não é possível buscar novos mercados de investimentos para o Brasil? É a pergunta do José Soares do Pará. Perfeitamente. Nós defendemos a criação do Banco do Sul, que é uma proposta que já foi, inclusive, aprovada pelos ministros da região. O ministro Guido Mantega estava em 2007 nessa reunião, de criação de um banco regional, que as nossas reservas poderiam estar investidas aqui na região, gerando investimentos reais, e não investimentos em guerras e investimentos em instituições financeiras falidas, como os Estados Unidos está fazendo. A nossa proposta é incentivar, e nós esperamos que a presidenta Dilma envie para o Congresso essa proposta, porque é uma iniciativa, uma prerrogativa do Executivo, que em seguida deve ser aprovada pelo Congresso, porque não tem, como os deputados disseram, esse pacote de urgência aprovado nos Estados Unidos é mero paliativo. Por quê? Porque o verdadeiro problema que provocou a crise não está sendo atacado. Uma auditoria governamental feita pelo Departamento de Contabilidade Oficial dos Estados Unidos provou que o Fed, o Federal Reserve Bank, que é o Banco Central Americano, que aliás é importante dizer que lá é um banco independente, é privado, o Banco Central Americano é privado, repassou para os bancos em risco de quebra nada menos que 16 trilhões de dólares de 2007 a 2010. Ou seja, a dívida total norte-americana é de 14,3 trilhões. Hoje foi elevada em mais de 900 bilhões. Então chegou a 15,2 trilhões. O FED passou 16 trilhões aos bancos. Que, aliás, é um limite que já foi elevado 102 vezes desde que o teto da dívida foi criado. Pois é, mas agora, imagina a situação. O que o FED deu para os bancos é 16 trilhões, importância maior do que o total da dívida do país. É evidente que essas medidas adotadas hoje, elas apenas adiam o problema até que eles consigam transferir o problema para o resto do mundo. E de que forma, a minha pergunta para os deputados, de que forma esse novo teto da dívida, que, como eu disse aqui, já foi elevado 102 vezes, desde que há 94 anos atrás o teto foi criado e a autorização é dada pelo Congresso, de que forma que essa elevação sucessiva também não alimenta uma capacidade de endividamento sem fundos cada vez maior? Não, isso é um fenômeno típico do capitalismo avançado, quer dizer, a economia monetária descola da economia real. Marx tem uma frase que, na crise, o capitalismo retoma sua alma mercantilista. Se houvesse, quer dizer, quando havia o padrão ouro, a moeda era ancorada numa mercadoria concreta que era o padrão universal. Na medida que você começa com expansão do crédito e a sofisticação do mercado financeiro, derivativos, todo o tipo de operação e operações virtuais que você transfere dinheiro de Hong Kong para o México, do México para a Europa, da Europa para o Brasil, em espaços de uma semana. Então, esse mundo é um mundo, como Guimarães diz, viver é muito perigoso nesse mundo contemporâneo. Então, se o Estado, tudo é baseado em confiança, em credibilidade, porque quem faz a operação promete que vai resgatar aquele título, aquele compromisso no futuro. Se se quebra a expectativa de recebimento, se a expectativa é negativa em relação a que os credores vão obter o pagamento, né, dos seus créditos, tudo cai por terra. Aí é o efeito que foi mencionado, é o efeito em cascata, de dominó. E isso que aconteceria se os Estados Unidos... É quase impensável, é quase caricatural a China puxar a orelha dos Estados Unidos. Ela tem um juízo. Quer dizer, a China é o grande financiador da dívida americana. Então é um mundo
cheio de O armadilhas e Brasil surpresas. é o quinto financiador. Eu sei, mas com uma taxa de juros, e isso qualquer pessoa leiga que está nos assistindo em casa, tem que pensar o seguinte: que característica genética do Brasil nos leva a ter a maior taxa de juros real do mundo há muito tempo? Tem que ter uma explicação. Não, isso ninguém explica. Assim, Não. não há nenhuma característica número genética. Um do ranking. Arranha algumas explicações, o Cláudio esbarrou, tangenciou em algumas questões, mas como a nossa debatedora explorou muito bem, vários componentes da formação de preço pouco tem a ver, não são sensibilizados pela taxa de juros básica, a Selic. Então, assim, tem um mistério, e isso é que atrai, quer dizer, a gente fica debilitado. Tem aspectos muito positivos na economia brasileira, mas estamos ou não estamos vivendo uma desindustrialização? A participação da indústria no PIB retomou a época do Brasil agroexportador. É claro que o setor serviços cresceu muito e é típico da sociedade contemporânea também. Mas nós retrocedemos no processo de industrialização. Nós estamos ancorados, grande parte do nosso superávit comercial está ancorado em commodities. Então, exportamos minério de ferro, produto siderúrgico, café, soja. Vez ou outra entra um avião da Embraer. Mas a competitividade na nossa indústria está profundamente abalada. Hoje se lançou, é preciso ver as medidas amanhã, um detalhamento maior. Eu li o documento genérico, o folheto foi distribuído hoje. Há um diagnóstico correto, mas eu acho que nós temos que caminhar para medidas profundas. Não é nada fácil. Cláudio é nosso presidente da Finanças e Tributação. É muito fácil falar na retórica em reforma tributária e fiscal. Mas a gente assistiu o jogo político nos Estados Unidos. Todo mundo quer aumentar a despesa, diminuir impostos, e não tem. O Milton Friedman já falou, não tem almoço grátis. Então, nós vamos fazer uma reforma tributária? Não é só mexer no ICMS, não. Vamos ter coragem de criar um verdadeiro IVA, um imposto de valor agregado. Vamos modernizar a estrutura, simplificar as normas, o custo administrativo para a iniciativa privada e para o próprio governo. Mas o Cláudio é presidente, sabe que não é nada fácil, porque cada cabeça é uma sentença. Eu tenho uma pergunta aqui, eu quero sair do macro e um pouco mais para a realidade do nosso cidadão aqui no Brasil. É uma pergunta de uma pessoa aqui no Distrito Federal, Carlos José. Ele diz que tem uma pequena empresa no comércio, quer saber de que forma a desaceleração da maior economia mundial pode afetar o negócio dele, não só o Brasil, mas ele especificamente lá na ponta do comércio. Olha, pode afetar à medida em que, eventualmente, as compras da economia americana para a economia brasileira possam criar uma reação em cadeia, né? Compro laranja, por exemplo, laranja do Brasil, né? E a renda advinda da venda de laranja possa afetar o comércio. Mas isso não é um cenário que nós estamos enfrentando neste momento. Por quê? Eu fico feliz que nós já estejamos em um outro momento, Pestana, na história do Brasil. Porque o que nós vivemos na década de 90, e eu era estudante de economia no início da década de 90, eu ouvia, né, depois, na década de 90, o presidente falar que tinha que abrir para liberalização financeira, deixar tudo quanto é capital especulativo para o Brasil, porque isso aumentaria o crescimento econômico, é o que se ouvia nos jornais, na imprensa econômica e nos governantes. Na época era o presidente Collor que abriu o mercado para as empresas. Faziam piadas jocosas com o Lula quando ele começou a viajar para a África, para o Irã, para abrir novos mercados para o Brasil, porque o negócio era vender só para os Estados Unidos. Eu lembro como se fosse hoje, os comentaristas econômicos falando isso, quando nós começamos a apostar não na ALCA proposta pelos Estados Unidos, e aí a história do México, que se associou aos Estados Unidos, veio a experiência do México agora, que era o grande modelo na década de 90, e nós apostamos no Mercosul e na Unasul, que é no mercado de países com as mesmas características. E isso foi um movimento político, isso não foi uma obra da natureza, isso não foi uma obra das forças de mercado, foi uma decisão política que custou muita luta nesse país e que está se comprovando como correta. Nós conseguimos nos blindar relativamente em relação à crise americana, não só a gente, mas a Índia e a China. Foram exatamente países que, a partir de um certo momento, não seguiram a cartilha do FMI, que tinha que cortar gasto, que tinha que implementar políticas de redução de investimento público para garantir, segundo essas teorias estapafúrdias,
que o investimento privado não fosse reprimido pelo investimento público. São essas teorias que não encontram apego à realidade, né? Os fatos não confirmam isso. Então, para o comerciante daqui de Brasília, José Carlos, né? Carlos José, nós estamos trabalhando aqui na Câmara, talvez seja aprovado, inclusive, semana que vem, com esforço de todos os partidos, deve dizer, que é uma ampliação do Super Simples, que garante para um pequeno empreendedor como ele uma redução dos impostos, uma simplificação dos impostos, inclusive aumentando o teto. Nós fizemos ano passado uma coisa que eu considero fantástica, que é a criação do microempreendedor individual, que permite com que, inclusive camelôs, mototaxistas, pequenos empreendedores, possam ter a formalização pagando uma pequena contribuição previdenciária, sendo totalmente isento de impostos federais e alguns impostos municipais, pagando de R$ 35 a R$ 45 por mês, tem direito, inclusive, a garantias sociais, trazendo muita gente para a formalização. Nós já temos aí 1.200.000, né, microempreendedores individuais nesse período. Então, nós estamos apostando no mercado interno de massa. Agora, nós temos realmente muitos desafios. E esses desafios vão exigir que nós não caiamos em outra cantilena que nos contaram. Felizmente, o povo brasileiro não acreditou que o Brasil tinha uma vocação, uma economia de serviço e uma economia voltada à exportação de bens primários, né, associados aos nossos recursos naturais abundantes. Na verdade, agora temos sorte. Estamos fazendo um esforço. Não é a regra. E temos esse problema do câmbio. Esse problema do câmbio, para mim, é o maior desafio da economia brasileira. Eu sou adepto à tese que nós temos que avançar nos controles de capitais e nós temos que encontrar mecanismos para, sim, baixar os juros. Agora, não vale vir aqui dizer que tem que baixar os juros e lá no plenário da Câmara dizer que o Banco Central não está sendo ousado o suficiente porque está usando medidas muito tímidas, leia-se, aumentando poucos juros para combater a inflação. Deputado Poti, agora pronunciei seu nome corretamente. Isso. A gente está com 5 minutinhos para finalizar. Eu vou para Maria Lúcia para a última pergunta, que é da Carolina Vargas, ela que é de São Paulo. Ela diz o seguinte: assisti a todo o programa. Segundo o que consegui aprender, o Brasil tem altas taxas de juros para financiar o próprio gasto do Brasil. A China desvaloriza a moeda artificialmente para financiar o país. E os Estados Unidos, a gente vê o que está acontecendo agora com os Estados Unidos. Então, ela pergunta, que tipo de financiamento é um financiamento sustentável? Veja bem, a nossa dívida pública aqui no Brasil, ela já está em quase 70% do PIB. Esse número de 39% é a dívida líquida, que, aliás, é um conceito que só existe no Brasil. A dívida pública, que é a dívida que teria que ser honrada e é a dívida sobre a qual são calculados os juros, a dívida bruta ela já está em quase 70% do PIB. E é extremamente preocupante porque temos as maiores taxas de juros do mundo. Essa dívida, aqui no Brasil, consumiu, em 2010, 44,93% dos recursos do orçamento da União. Quase 45% dos recursos da União, ano passado, foram para pagar juros e amortizações da dívida. Esse cenário prejudicou o investimento em todas as áreas sociais. Por exemplo, a educação recebeu 2,89%, enquanto a dívida é 45%. Saúde, 3,91%. A reforma agrária, tão necessária para o país, né, para o assentamento do homem na terra, para minimizar o problema urbano das favelas e tudo mais, 0,16%. E segurança, que é um drama, 0,16%. Quer dizer, reformas estruturantes que levam tempo também. Saneamento básico. Outro dia, uma pesquisa do IBGE, mais de 60% dos brasileiros não têm acesso a saneamento. E nós estamos falando da 7ª maior economia do planeta. E 60% sem saneamento básico. Por quê? Quanto que está lá no orçamento para saneamento? 0,04%. Então, nós temos que rever a grande reforma que tem que ser feita no nosso país, é o enfrentamento desse processo de endividamento público, que a CPI da dívida pública, ano passado, na Câmara dos Deputados, demonstrou que essa dívida
tem servido para pagar a própria dívida. Ela é uma dívida que cresceu sem contrapartida ao país. Uma dívida que não se justifica. Uma dívida feita para pagar dívidas anteriores, eivadas de indícios. Desde a ditadura militar, dívida feita para financiar a ditadura, para matar muita gente aqui no Brasil, foi se transformando, mudando de roupa em vários processos. Essa CPI mostrou a ilegitimidade de processo de transformação de uma dívida em outra, e depois de dívida externa, na atual dívida interna, entre aspas, porque ela está em mãos de estrangeiros, em grande parte. Então, a verdadeira reforma que nós temos que enfrentar é rever esse processo de endividamento. Aí é que temos que ter ousadia. Tanto PT, PSDB, PMDB, não importa, porque quem está pagando essa conta são os milhões de brasileiros excluídos de acesso a serviços públicos de qualidade, embora paguem a maior carga tributária do mundo. Discordo que o salário mínimo esteja bom, deputado Pucci, porque pelo artigo 7º da Constituição... O salário mínimo está bom. Não, foi recuperar. Seria mais porque debate aqui. Que isso é mudança estrutural. Só das reformas estruturantes que o Brasil precisa está muito levar longe. Nós temos visões diferentes de reforma estruturante. Tá. Eu estou dizendo que nós aumentamos o salário mínimo real. Né? Aumentou, mas ele está Criamos o Bolsa Família, quarto. tiramos 16 milhões da miséria. Tá, não disse que está bom, não. Eu acho que tem que ser muito maior. Inclusive, essa é a visão do governo. Pois é, inclusive está a 1/4 do valor calculado pelo DIEESE para atender à Constituição Federal, de que diz que o salário mínimo teria que dar conta de todos os gastos sociais. Então, a gente marca reais. Um novo debate sobre as reformas que o Brasil precisa para diminuir as taxas de juros e entrar no trilho do desenvolvimento sustentável. Auditoria. O Expressão Nacional fica por aqui. Eu agradeço a todos vocês pela presença e agradeço a você de casa que sempre